Bom dia, irmãos. Agora tá. Vamos para a leitura. É esse texto que está aparecendo para vocês, Mateus, capítulo 16. Mateus 16, a partir do 24. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Paz de Cristo. Estou quase visitando vocês. Faltou falarem comigo, me chamaram de visitante, né? Mas não, lá em casa a gente passou por um período bem complicado. Uma adoeceu, aí depois a outra adoeceu, depois a mãe fez a cirurgia, o pai adoeceu depois. Foi uma sequência de doenças, mas estamos aqui, todos os quatro, para a glória de Deus. Amém? Então, essa passagem, ela traz em si o tema da nossa mensagem. O tema dessa mensagem é sobre a sua cruz. No caso, a minha cruz e a sua cruz. Estamos estudando temas específicos e hoje vamos falar sobre a nossa cruz. Aqui está um texto clássico, né, que Jesus fala sobre se alguém quiser segui-lo, tem que tomar a sua cruz. E só desse jeito é possível seguir Jesus Cristo. Então, é um tema bem profundo. Vou tentar trazer algo mais resumido do que essa abordagem pode trazer. Mas antes de iniciarmos a mensagem, vamos fazer uma oração, pedindo que Deus abençoe esse momento. Te agradecemos, Deus, mais uma vez, por estarmos aqui na tua casa. Abençoe nesse momento tudo aquilo que for falado, que seja de acordo com a tua palavra. Abençoe o coração de cada um aqui presente e que venhamos a sair daqui edificados com aquilo que é mais precioso, que é a tua palavra. No nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Então, muitas vezes a gente entende esse versículo de uma maneira errada. Já vou começar assim. Já vou começar dizendo que é bom a gente entender o que Jesus não quis falar aqui. Então, quando Jesus fala, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente entende a cruz como sendo um fardo, como sendo algo que, enfim, a gente às vezes até no momento de discussão ou até no momento de conversa, a gente pode dizer: eita, lá vem a minha cruz. Aí quando vê é o marido que está vindo, é a esposa, é o filho, é alguém do trabalho, enfim. Não é isso que Jesus está falando. A cruz aqui não é um trabalho ingrato, não é, enfim, alguém do trabalho que lhe aperreia, não. A cruz não é um relacionamento complicado, não é uma pessoa difícil que você tem que lidar. A cruz aqui é algo bem mais profundo do que isso. A cruz, quando Cristo fala, nesse contexto específico, ele não está falando ao fardo, tá? Ao fardo do nosso dia a dia. Até porque Jesus, quando falou isso, foi bem antes dele ser crucificado. Nesse momento aqui, no contexto dessa passagem específica, Jesus estava alertando aos seus discípulos, uma das primeiras vezes, que ele ia ter que sofrer, que ele ia ter que passar pela morte e iria ser ressuscitado no terceiro dia. Se a gente voltar um pouquinho para o versículo 22, na verdade no 21, Jesus já estava predizendo, né, a sua morte. E, na verdade, até antes do versículo 21, no versículo 13, Jesus faz aquela pergunta para Pedro, né? O que é que eu sou? E Pedro diz que você é o Senhor, né? Diz a Jesus, você é o Messias. E esse mesmo Pedro depois protagoniza uma cena bem interessante, no versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Repreender a quem? Jesus. Veio Pedro, querendo repreender Jesus. Dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá.
O que Pedro está repreendendo aqui é porque um versículo antes, Jesus disse que ele ia ter que passar por tudo isso, pelo que ele passou. Ele ia ter que morrer, ia ter que sofrer, ia para Jerusalém, seria tratado como um criminoso e em seguida seria crucificado. Então ele falou tudo isso. Aí Pedro se achou no direito de repreender a Jesus. Aí Jesus dá uma resposta, né, bem direta. Se a gente continuar no 23. Jesus virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, Pedro? Não, né? Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus aqui não está repreendendo a pessoa, né, a mentalidade de Pedro. Ele está repreendendo aquilo que está fazendo Pedro ousar repreender Jesus. Então, nesse contexto, vem essa frase de Jesus. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, é interessante porque parecem ser frases desconexas, mas não, está tudo acontecendo naquele momento. Então, a cruz que Jesus está se referindo é algo bem mais profundo do que simplesmente um fardo. É algo que eu diria que somos nós. Então, a cruz de Estevão é Estevão. A cruz de qualquer um aqui são vocês. Nós somos as nossas próprias cruzes. Está em nós aquilo que simboliza, nesse momento, a cruz. Nesse contexto que Jesus está falando, o que é a cruz? Hoje nós, 2000 anos depois, a gente entende a cruz como um símbolo de perdão, um símbolo de salvação, um objeto de tortura que foi transformado num símbolo de esperança. É assim que a gente entende a cruz. Mas nesse momento que Jesus está falando, a cruz não significa nada disso. A cruz passou a ter um ressignificado após o ato de Jesus ser crucificado, ressuscitado e todo o resto da história. Mas nesse momento, a cruz significa humilhação. Uma pessoa, quando ia ser crucificada, ela foi antes condenada à morte. Existiam várias formas de você, condenar uma pessoa à morte. Podia ser por uma decapitação, enfim, não vou falar aqui dos meios, que todo mundo consegue entender. Mas aqui, nesse momento, a cruz era a maneira mais humilhante de uma pessoa morrer. Ela tinha que sair de um certo canto do tribunal onde era julgado, botar a cruz, a própria cruz, que é o instrumento que iria matá-la, ela tinha que levar até um certo local. No caso, Jesus levou até onde? Até o Gólgota. Então, Jesus passou por um caminho, levando essa cruz. E o que aconteceu com Jesus nesse caminho, quando ele levou a cruz? Pessoas cuspiram nele, pessoas zombaram dele. E Jesus era Jesus, Jesus não era um criminoso, mas ele foi tratado como criminoso. Então, o símbolo da cruz nessa figura de linguagem de Jesus é o símbolo real desse momento. A cruz era um instrumento de tortura, era algo que quem usasse, quem visse de longe alguém passando com a cruz já sabia: oxe, aquele ali não presta, não vale nada. E Jesus, ele morreu e morreu de cruz. Paulo fala isso em Filipenses, capítulo 2. Quando ele fala que Jesus é um exemplo de humildade, o exemplo tão grande, que ele, por ser Deus, não considerou ser igual a Deus. E ainda teve que morrer, e morreu morte de cruz. Paulo enfatiza isso. Cruz aqui não é nada bom. Não é nada de ser considerado como um fardo, enfim, uma pessoa, um trabalho ingrato. Seria muito bom se fosse isso, mas não. Cruz aqui é algo mais complicado. Então, quando Jesus se refere à cruz, ele se refere a algo extremamente humilhante. E os discípulos aqui ainda não estavam compreendendo a profundidade disso que Jesus está falando. Então, quando Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me, significa que nós precisamos estar dispostos a matar nós mesmos, a matar o nosso eu. O nosso eu é o nosso grande problema, o problema do cristão. É o problema do ser humano, de modo geral, mas quando você se torna cristão, o nosso problema, aquilo que a gente tem que matar, da forma mais humilhante possível, é o nosso eu. E aí mexe no nosso ego. O símbolo do batismo, por imersão das águas, todo mundo quando é batizado, talvez o mais recente aqui seja Mimito,
Talvez seja o mais novo, né? Você se lembra, Mito, o que foi dito para você quando você foi batizado? Lembra, né? Lembra do momento específico, quando você voltou da água, estava todo mundo aqui todo mundo aqui feliz, alguns chorando, alguns emocionados. Mas quando a gente é imerso na água, quando a gente é jogado para debaixo das águas, simbolicamente isso significa que nós estamos matando o nosso eu. Matando. Realmente, Mimito, quando fez isso, Mimito matou Mimito. Chama de Mimito, né? Mas tá entendendo, né? Estevão, quando fez isso há alguns anos atrás, até hoje eu não lembro da data que eu me batizei, eu só lembro do ano. Enfim, acontece. Estevão fez isso também. Tá? No caso, Estevão era mais novo, né? Que Mimito, mais novo que alguns aqui. Mas a consciência daquele momento era a consciência de matar o eu. E quando você volta, né, das águas, simbolicamente você está ressuscitando com Cristo. Então, aqui começa o tome a sua cruz e me siga. Nós precisamos crucificar o nosso eu diariamente. Em Lucas capítulo 9, que traz um texto parecido com esse, Lucas traz esse relato de uma forma um pouco mais resumida que Pedro traz, que Mateus trouxe. E Jesus fala lá em Lucas que tome a sua cruz diariamente, dia após dia, e me siga. Porque não é algo que a gente faz uma vez, né, no batismo e acabou-se. Não, a gente tem que fazer diariamente. Então, a gente tem que estar disposto a morrer para seguir a Jesus Cristo. Então, basicamente, essa mensagem, o que Jesus está falando aqui é uma espécie de propaganda ao contrário do seu evangelho. Existem várias formas de você, né, propagar, fazer uma propaganda de algo que você quer que alguém consuma, né? Normalmente as propagandas vêm da forma mais bonitinha, né? Aquele sanduíche, ele é o mais bonito, enfim, aquela roupa fica perfeita no seu corpo, aquela maquiagem vai fazer com que, né, sua pele não tenha nenhum problema. Mas aqui Jesus está falando o seguinte: olha, quer me seguir? Jesus não está dizendo que vai ser maravilha, não. Ele está dando uma responsabilidade. Para você me seguir, você tem que morrer. Tomar a sua cruz. Tá? Então, não tem outra forma de seguir a Jesus senão desse jeito. E aqui a gente tem que tomar cuidado que esse compromisso que é assumido não quer dizer um compromisso com a igreja. Tá? É um compromisso primeiramente com Deus. Primeiramente, uma pessoa quando decide se tornar cristã, decide seguir a Jesus, ela está se comprometendo com Deus. Se compromete com Deus e depois de ter esse compromisso com Deus, aí vem o compromisso com a obra e com as outras, né, os outros desdobramentos disso. Porque às vezes a gente pode, né, ser comprometido com a igreja, comprometido com algumas pessoas, mas não ser com Deus. Tá? Mas se você é comprometido com Deus, dificilmente você não vai ser comprometido com a obra. Então, essa passagem que Jesus está predizendo sua morte e ele fala disso é uma passagem muito profunda. Ela é uma passagem que traz para a gente à tona o conceito do compromisso que devemos ter com Jesus. Então, precisamos estar dispostos a todo dia tomar essa cruz e seguir a Jesus. Então, basicamente, nós podemos dizer que o que Jesus está dizendo é o seguinte, que para você seguir a Jesus, você precisa enfrentar coisas que vão afetar o seu eu, que vão ir de contra aquilo que você mais gosta. Isso pode ser um conforto, isso pode ser uma amizade, isso pode ser até ser uma família. A gente precisa ir de contra tudo aquilo que vai de contra a Deus. E muitas vezes é fácil a gente conseguir negar algo, né, que pode nos afastar de Deus, quando esse algo não é aquilo que a gente sente atraído. É aquilo que para a gente fica fácil. Então, por exemplo, eu, Estevão, não tenho problemas com bebidas alcoólicas. Então é fácil eu, Estevão, dizer que para ser cristão é só não beber. É fácil. Mas e para quem já enfrentou esse tipo de problema? Não é tão fácil. Aí entra o seu eu na jogada. Então, para Estevão é fácil falar vários tipos de coisas que para ele não é difícil. Mas existem coisas que para Estevão é difícil. E para Estevão seguir a Jesus, Estevão tem que deixar isso. Precisamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus.
E isso que nos afasta de Deus dificilmente vai vir aparecendo como uma coisa feia, como uma coisa não agradável. Pelo contrário, muitas vezes é agradável. Então, quando a gente está querendo tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, significa que a gente precisa estar disposto a perder amizades. Precisamos estar dispostos a perder amizades, porque existem amizades que podem nos afastar de Deus. Eu não vou dizer podem não, que certamente nos afastam de Deus. Eu não tive aqui presente domingo passado, mas eu assisti a mensagem de Rogério, o culto, né? Eu assisti no YouTube, muito bom, viu? O pessoal da mídia tá de parabéns, né? Pela edição, enfim, muito bom. Tem até uma chamada, né? Assim, tô até imaginando como é que vai ser a minha chamada, né? Como é que vai ser se eu vou estar bem. Então, Rogério, ele falou sobre a prudência. A prudência, então ele falou sobre isso e me chamou muita atenção um exemplo que ele deu na mensagem passada, de que ele, eu não sei se foi ele ou foi alguém, foi aconselhar uma família, um irmão, uma família, foi ele, né? Ele foi aconselhar, né? E a pessoa disse, Rogério, cuida da sua vida, né? Cuida da sua família, e eu cuido da minha. E o tempo passa, né? E a verdade vem à tona, né? Então, às vezes, né, alguém querer lhe dar um conselho, pode ser alguém querer estar preocupado com você, né? Preocupado com sua família, enfim, suas amizades. Então, talvez alguém lhe aconselhe a se afastar de uma certa amizade. Então, talvez seja necessário, porque se essa amizade não lhe aproxima de Deus, corte. Eu até inseria nisso aqui, talvez seja necessário para seguir a Jesus Cristo, você não ter Instagram. Eu vou chutar logo isso. Porque Instagram eu não tenho. Tá? Para mim é fácil falar isso, inclusive, eu não tenho. Porque eu tenho preguiça. Eu tenho um WhatsApp, eu só uso o WhatsApp para resolver problema, assim, não uso para conversar. Sou muito ruim nisso. Vocês mal me veem falando no grupo, né? Eu só falo quando é aquilo que eu acho que é importante para mim, enfim. Mas rede social atrapalha um cristão. Atrapalha. Claro que a igreja, né, está com um projeto de se emergir, de entrar na rede social, mas é para tentar garimpar alguém, né? Porque a rede social tem muita coisa ruim, muita coisa que não presta. E às vezes vem um videozinho engraçadinho, né, que no final, no fundo, ele traz uma mensagem que não é boa, uma mensagem que não é cristã. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Para seguir a Jesus, precisamos estar disposto a, quem sabe, botar um freio na nossa família. Às vezes a família pode atrapalhar. Quando eu digo a família, muitas vezes, né, seria uma bênção se todo mundo que estivesse aqui estivesse com suas famílias aqui na igreja. Seria uma bênção. Seria uma bênção. Eu acredito que todo mundo aqui está feliz. Mas às vezes, né, nós somos convertidos, cristãos, e nossos familiares não. Uma prima, um tio, um pai, uma mãe, um marido, né, uma esposa. Então, a gente precisa saber que existe um limite, né, onde a família pode interferir naquilo que eu acredito, naquilo que eu sigo, naquilo que eu faço, e onde a família não pode interferir, porque aqui eu estou fechado, né, estou preso com Deus, com Jesus. Então, significa isso também. Significa que para a gente tomar a cruz e seguir a Jesus, a gente tem que estar disposto a perder talvez a nossa reputação. Eu não digo aqui reputação, é a nossa imagem, talvez como profissional, como trabalhador. Estevão, como trabalhador, é uma pessoa que só delega ordens. Estou dando um exemplo, tá? Não tenho isso não, só recebo. Mas talvez no seu trabalho você seja o patrão, né? Você mande, você delegue, e se for necessário para seguir a Jesus Cristo, você tem que talvez ser mais servo do que ser patrão. Talvez para seguir a Jesus Cristo, a gente precise nos afastar um pouco do conforto que o dinheiro nos traz. O dinheiro é muito bom, todo mundo aqui quer, né? Não tem, todo mundo sabe que o dinheiro, né, dá problema, mas todo mundo corre atrás disso. Tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, a busca por isso pode trazer coisas, ou traz coisas, que nos afastam de Deus. Devemos estar dispostos a nos afastar disso. Nisso me lembrou aquela passagem do que Jesus fala com um jovem rico. Você se lembra do diálogo de Jesus e o jovem rico? Naquela época não era muito comum ter jovens ricos. Mas o autor, né, acho que está em Mateus também, ele traz e isso enfatiza. Era um jovem rico. Hoje em dia é difícil a gente ter isso, mas tem pessoas que são jovens e são ricas. E essa pessoa, né, esse jovem rico, na visão dele, ele era uma pessoa perfeita, que podia ser taxado como um seguidor de Cristo. E Jesus foi
direto no eu dele, foi direto naquilo que ele considerava de mais precioso. E a conclusão da história é que Jesus diz, né? É mais fácil um camelo passar por uma ponta de uma agulha, nas agulhas, do que um rico, Jesus enfatiza, do que um rico entrar no reino de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Para seguir a Jesus, a gente tem que estar disposto a crucificar tudo aquilo que a gente considera de mais importante. E crucificar é matar da forma mais humilhante possível, para não ter vestígio de vontade de querer voltar. Tem que exterminar, né? Vamos dizer assim. Às vezes, seguir a Jesus Cristo significa que, por alguma situação, por algum momento, você precisa estar desempregado. Você precisa, talvez, deixar o seu emprego se você quer seguir a Jesus Cristo. Aqui a gente consegue imaginar as situações em que isso pode acontecer, né? Enfim, no emprego existem vários tipos de tentações, né? Assim, profissionais. E talvez seja necessário você se afastar desse emprego, se isso está lhe afastando de Jesus Cristo. Ah, Estevão, eu vou perder, eu não vou conseguir pagar a parcela do carro. Eu não vou conseguir pagar o plano de saúde. Enfim, eu tenho certeza de uma coisa, Deus provê. Né? Se não for para ter o carro, se não for para ter o plano de saúde, Deus vai cuidar da sua locomoção, Deus vai cuidar da sua saúde e da sua família. Tenho certeza disso. Então, a gente precisa crucificar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E a última disposição, né, que precisamos ter, se é para seguir Jesus Cristo, é talvez perder a vida. Jesus não perdeu a vida por nós? Então, talvez seguir a Jesus Cristo, em alguma situação, signifique que você precise perder a sua vida. Isso não acontece aqui no Brasil, mas existem países, né, que só o fato de você dizer que é cristão é motivo suficiente para perder a vida. Então, precisamos estar dispostos a seguir a Jesus Cristo. Então, perceba, eu só trouxe os aparentes malefícios de seguir a Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus, quando ele fala isso, e aqui eu estou, né, destrinchando, trazendo essas conclusões, o próprio Jesus fala no versículo 25, leiam comigo, 25 e o 26. Pois quem quiser, isso é Mateus, né, 16, versículo 25 e 26. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Se alguém quer salvar a sua vida, ou seja, se alguém quer salvar a sua vida aos moldes daquilo que você acha que é certo, você vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu acho que essa frase é uma das frases mais fortes que Jesus diz. De que adianta ganhar tudo que você quer, status, enfim, família, amizade, trabalho, enfim. Quer dizer, você ganhar tudo, correr atrás de tudo isso e perder a alma. Do que adianta? Jesus fala isso porque nós somos seres humanos, somos mortais, um dia vamos morrer. Mas existe algo de nós que pode ser eterno, que é a nossa salvação. E Ele quer isso. Ele quer que nós sejamos salvos. Continuando. Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma. Não tem nada que pode ser trocado pela nossa alma. Nada. Só podemos trocar algo por meio daquilo que Jesus fez. E para isso tem que tomar a cruz e seguir a Jesus. E essa cruz tem que ser tomada, tem que ser disposta a seguir diariamente. Então, eu não queria terminar a mensagem desse jeito, com uma reflexão, mas é a palavra do Senhor. Então, se tem alguém aqui que está decidindo seguir a Jesus Cristo, saiba que é compromisso, é responsabilidade, é algo que precisamos fazer diariamente. Hoje eu posso estar fraco, mas graças a Deus existe também na Bíblia uma passagem que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então hoje podemos falhar. E graças a Deus podemos ter um outro dia para não falhar mais, para aprender. Mas é compromisso. Tem que estar disposto. Amém? Deus abençoe. Amém.